Olá, boa tarde e bem-vindo a este programa Visão Semanal aqui na televisão Império. Estamos em direto a partir da cidade da Beira e transmitimos para o mundo inteiro através das nossas plataformas no Facebook, YouTube e Instagram. Este é um programa de caráter informativo que visa discutir assuntos que marcaram destaque, ou seja, assuntos que marcaram a semana, ou seja, assuntos que mereceram destaque durante a semana. E para esta edição elegemos como o tema para o debate o assunto relacionado com o arranque da segunda fase de campanha de vacinação contra o novo coronavírus, o encontro entre os ministros moçambicano e zambiano de transportes e comunicações, bem como a reabilitação de estradas no município de Dondo, onde a Idilidade investe com mais de 873 mil euros. São assuntos que vamos abordar ao longo deste programa. E para falar deste assunto temos como comentador o Dr. Meno, ele que é professor universitário, investigador, historiador e também formado nas áreas de ciências políticas, boa governação e relações internacionais. Dr. Meno, bem-vindo a este programa. Obrigado. Vamos então juntos conversar em torno dos assuntos que marcaram a semana. Pois, e falemos então deste assunto que tem a ver com o arranque da segunda campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Estamos a falar de uma campanha que irá abranger polícias, estudantes de cursos de saúde, professores de ensino primário e também funcionários reclusórios. Como que olha para esta abrangência desta campanha? Bem, eu acho que é uma ação muito importante para a nossa sociedade moçambicana, neste caso, uma vez que nota-se claramente o compromisso que o Governo tem em alargar esta campanha de vacinação. Se nós olharmos na primeira fase, havia um número relativamente reduzido quando comparado com a segunda fase que já inicia, e nota-se claramente aqui um compromisso do Governo para garantir que a população tenha capacidade de responder em casos de infecção. Portanto, estas campanhas, ou esta campanha de vacinação, visa, em última análise, garantir a imunização das pessoas num contexto muito difícil que é marcado pela Covid-19. E olhamos então em relação às políticas adotadas a nível do nosso país de prevenção da pandemia. Será que são adequadas? São adequadas, são ajustadas à nossa realidade. É claro que nós temos uma série de desafios. Em tempos de pandemias como esta, é necessário que haja muitos recursos incluindo na componente de investigação, de maneira que possamos dar respostas mais consentâneas em relação à situação da Covid e, portanto, consigamos, até certo ponto, nós todos como moçambicanos, podermos ultrapassar esta situação, se bem que não faremos isto sozinhos, não é? Nós precisamos sempre de apoios e há um compromisso que deve fazer parte do dia a dia dos moçambicanos no sentido de seguir aquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19. Olhando para a questão de que a primeira fase foi uma vacina doada pela China e esta é uma vacina denominada Covishield doada pela Índia. Isso mostra em algum momento as boas relações e o compromisso do governo em tirar esta pandemia do país, neste caso. Sem dúvida, Cocorico. Nota-se que claramente aqui há uma preocupação do governo moçambicano em ver a população a minimizar tanto os efeitos da Covid-19. E também esta componente de abranger mais pessoas, não é, nesta fase de campanha de vacinação, ajuda até certo ponto a minimizar os efeitos da Covid-19. Note que a grande preocupação que é notória é garantir que, apesar de nós estarmos a enfrentar a Covid-19, tenhamos também elementos suficientes para que a economia não vá, portanto, apresentar dados negativos, para que a vida da população continue a ser, portanto, uma vida efetiva, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, acho muito positiva esta campanha e continuo a achar também bastante importante o cumprimento em relação às medidas de prevenção, porque sabemos muito bem que há uma série de variantes em relação ao Covid-19 e se nós não seguirmos, poderemos ter mais portanto, uma situação difícil que poderá pôr em causa vários projetos, quer do ponto de vista pessoais, como também da sociedade no geral.
O Presidente da República, à noite, pronunciou-se novamente sobre a manutenção das medidas e uma das medidas tomada é a extensão do recolher obrigatório CQE para alguns centros urbanos. Como que olha para esta medida, tomando em conta em que o nosso país já está num passo avançado no que tange a, quer dizer, a abrandação da Covid-19? Sim, na comunicação do chefe de Estado ficou claro que a população contribuiu bastante para que houvesse uma gestão da segunda vaga. Portanto, houve a segunda vaga que, se não houvesse medidas muito reais que foram apresentadas pelo chefe de Estado, nós provavelmente teríamos enfrentado situações muito difíceis, quando comparado com aquelas que enfrentamos nos primeiros meses deste ano. E agora temos ainda, portanto, estamos sujeitos a passar pela terceira vaga. E temos um cenário de variantes muito mais contagiosas nesta primeira. Sim. Então, em face disso, também notando que nestes outros centros urbanos eram notórios cenários que podiam pôr em causa o aumento do número de casos, essa tomada de decisão visa naturalmente estancar toda a probabilidade de aumento do número de casos de infecção pela Covid-19. É uma atitude ajustada, porque nós temos que tomar em consideração que o fim último é garantir o bem-estar de toda a sociedade moçambicana. E em relação à questão da reabertura das igrejas, a retoma do Campeonato Nacional Moçambola, como que olha para esta questão? Será que é bem-vinda esta decisão? É bem-vinda, mas aí há um porém. É preciso que continue a seguir o protocolo de saúde. Portanto, não se trata de um relaxamento total. Não se trata de uma informação de que, bom, agora toda a gente pode começar a ter uma vida como era antes. Aliás, nós temos que começar mesmo a habituar que há um novo normal que vai fazer parte do nosso dia a dia, em que as medidas de prevenção da Covid-19 devem ser cumpridas. Eu testemunhei casos de pessoas que perderam a vida vítima da Covid-19. E é preciso que as pessoas, aquelas que já estão a cumprir, que continuam a cumprir, mas aquelas que ainda duvidam, tomem a consciência de levar muito a sério. Quer dizer, aqui há necessidade de se cada um ter a sua própria responsabilidade. Sim. Porque afinal essa reabertura não é reabertura de que a pandemia já terminou. Não. Ela está presente. É uma reabertura para permitir a dinamização da economia, o desenvolvimento de algumas coisas, porque a Covid-19 é conhecida, vamos conviver com ele por muito tempo. Por muito tempo, sem dúvidas. E há informações que vêm do Instituto Nacional de Saúde que confirmam, de facto, que há necessidade de nós continuarmos a seguir as medidas e a responsabilidade individual é, consequentemente, uma responsabilidade coletiva. Se cada um de nós fizer a sua parte, naturalmente poderemos gerir de uma boa maneira esta Covid-19 e, quem sabe, podermos atrasar, não é, a entrada de uma terceira vaga que poderá acontecer a qualquer altura. Portanto, nós, como povo, como sociedade, temos que ficar à espera que a qualquer altura pode haver esta situação de uma outra vaga. O ideal seria que nós não tivéssemos, mas estamos sujeitos a cenários de infecção e é possível que isso aconteça. De forma breve, eu gostaria que comentasse em relação à questão da reabertura das igrejas e a retoma de Moçambola. Bom, as igrejas são instituições importantes para o nosso país, têm um papel muito significante, mas apesar de ser instituições com um papel significativo na nossa sociedade, também são chamadas a seguir com todas as regras, porque senão focos de transmissão ou não, também poderão pôr em causa a existência das pessoas, não é? Portanto, sem pessoas não teremos igrejas. Então é preciso que, de facto, haja aqui um compromisso de oração, sim, mas também tudo com vista à maior glória de Deus, como se tem dito nas igrejas, não é? Para louvar a Deus é preciso que os homens cantem, rezem, mas sempre seguindo aquilo que são as medidas de prevenção. E em relação ao Moçambola? Bom, nós temos um grande desafio, por acaso temos a questão das seleções que precisam de ser alimentadas, precisa haver rodagem e, para o caso das seleções, houve uma questão também prévia,
que é preciso garantir que haja testagem. Portanto, havendo testagem, havendo resultados negativos, isto poderá garantir que as atividades esportivas, concretamente futebol, tomem lugar. E também haverá necessidade de olhar para aqueles casos de jogadores que estiverem infectados e que tenham um tratamento adequado, de maneira que esta infecção não seja massificada e ponha em causa não só o desporto, como também toda a sociedade. Porque, em última análise, os praticantes, quer religiosos, quer do desporto, têm as suas famílias e, estando eles infectados e não seguindo à risca aquilo que são as medidas, podem pôr em causa toda a sociedade. Obviamente, vamos para esta questão do encontro entre os ministros de Transportes e Comunicações de Moçambique e Zâmbia no âmbito de fortalecimento das relações económicas e sociais. E o que isso poderá trazer por concreto para o nosso país? Estamos a falar de ganhos. Bem, aqui fica também destacado um elemento bastante importante, que é a dimensão do Porto da Beira na região da África Austral. Este Porto da Beira, que tem mais de um século após a sua instalação, tem mostrado a sua importância, sobretudo para os países do Interland. Só para se ter uma ideia, acima de 18% das exportações, ou melhor, do movimento portuário, está relacionado com a Zâmbia. E, neste caso concreto, a visita do ministro da Zâmbia e o encontro com o seu homólogo moçambicano visava, entre outros aspectos, olhar para a componente logística, mas também fica claro aqui que há que continuar a trabalhar para que os encames que venham desta relação entre o Porto da Beira, entre as autoridades moçambicanas e os países do Interland tenham mais proveito para a nossa economia e que este resultado, portanto, este investimento, se faça sentir também ao longo de um conjunto de infraestruturas necessárias para que a fluidez continue a ser uma realidade na região do centro de Moçambique e não só. Durante a intervenção do Ministro de Transportes e Comunicações da Zâmbia, destacou a dimensão e a importância para o desenvolvimento daquele país vizinho do Porto da Beira. O que significa isso? Sim, porque, por exemplo, a Zâmbia precisa de fertilizantes, precisa de exportar também aquilo que são os recursos minerais daquele país. Eles precisam de um local que tem acesso ao mar. E, neste caso concreto, Moçambique tem acesso ao mar e, tendo acesso ao mar, tem infraestruturas suficientes, capazes de responder àquilo que são as necessidades do governo zambiano. E esta deslocação, até certo ponto, permite estar dentro do assunto sobre o funcionamento do Porto da Beira, por um lado. Por outro lado, também há que destacar aqui a relevância que o Porto da Beira tem no contexto das relações entre os países africanos, como eu disse anteriormente, sobretudo aqui na região da África Austral. Isto já tem o seu legado histórico, desde a criação da SADCC na altura. O Moçambique se posicionou como aquele país que ia responsabilizar-se pela componente de transporte e comunicação, tendo mesmo em conta a sua localização geográfica e a importância que as infraestruturas têm neste contexto. Agora, aqui é também necessário que se faça um reparo sobre a necessidade, primeiro, de garantir que haja expansão de infraestrutura. Temos visto, ao longo da Estrada Nacional número 6, muitos carros parados e, às vezes, até pondo em causa a própria circulação de outras viaturas e de pessoas e bens. É preciso também garantir que as medidas tomadas pelas autoridades moçambicanas, sobretudo no que diz respeito ao funcionamento da autoridade tributária, na fiscalização dos movimentos ao longo do porto, sejam também uma realidade e que a eficiência dos serviços portuários garantam maior desenvolvimento do nosso país, assim como também, naturalmente, da Zâmbia, que precisa do nosso porto para as suas atividades. E qual é o impacto direto que as comunidades terão a partir destas relações, a partir desta dinamização das relações com a Zâmbia? Bom, o impacto disto é visto, portanto, numa perspectiva mais redistributiva, né, dos ganhos que vêm do uso do Porto da Beira. Portanto, à medida que os movimentos de importação e exportação acontecem,
há receitas que são arrecadadas e essas receitas vão naturalmente aumentar a nossa robustez financeira no que diz respeito ao orçamento do Estado moçambicano. E isto depois é refletido, numa perspectiva distributiva, em vários serviços importantes para a nossa sociedade. Ora bem, caro internauta, estamos em direto a partir dos estudos da televisão Império na cidade da Beira, particularmente um programa Visão Semanal, onde discutimos os principais assuntos que mereceram destaque ao longo desta semana. E vamos mesmo ao antepenúltimo assunto, que tem a ver com o investimento de mais de 873 mil euros para a reabilitação de estradas no município de Dondo. A minha questão é, qual é o impacto deste investimento para as comunidades? Nós estamos a falar na perspectiva do benefício direto. Bem, nós temos o Dondo como um dos municípios importantes da província de Sofala, e não só. Há bem pouco tempo, o município de Dondo organizou uma conferência de investimentos. Esta conferência visava, entre outros aspectos, garantir que houvesse maior intervenção da classe empresarial e não só. Esta parte das infraestruturas rodoviárias pode ser um grande catalisador, primeiro, para a garantia da urbanização, que é um dos grandes desafios que nós temos em quase todos os municípios do país, e o Dondo também é. E é uma visão estratégica importante, porque a governação, a atual governação se propôs, dentre várias outras coisas, garantir a construção de um conjunto de infraestruturas, incluindo as estradas. E veio mesmo a calhar numa boa altura para que se materialize em parte o programa de governação que foi, portanto, apresentado aos munícipes. Agora, é preciso aqui também que se garanta a qualidade destas mesmas obras, porque estas obras não serão apenas para os munícipes que estão neste momento a viver. Temos que começar a garantir que as obras também levem ou tenham um tempo de duração relativamente aceitável e que estejam ajustadas às atuais condições climatéricas que nós temos estado a enfrentar quase todos os anos. Portanto, aqui eu queria mesmo apelar para que todos os intervenientes neste processo, sobretudo os empreiteiros, tomem em conta as alterações que nós temos acompanhado, como alterações climáticas, e que depois consigamos ter infraestruturas resilientes e também com qualidade. Penso que Dondo tem condições para isso, tem uma equipa de vereadores bastante dinâmica, tem um presidente que comanda este grupo e são pessoas que têm mostrado o interesse em ver aquele município a evoluir e a garantir o bem-estar das comunidades. As infraestruturas, respondendo mais uma vez à sua questão, vão garantir, portanto, a movimentação de pessoas e bens, o que é bastante importante. E vão ser acompanhados naturalmente por outros elementos, como, por exemplo, a iluminação, para impedir que haja ações que não permitam o bem-estar dos munícipes. E mesmo olhando para esta questão ligada à reabilitação, com essa iniciativa e com este dinamismo durante os 12 anos de mandato do novo presidente, o que podemos esperar ao longo dos 3 anos que ainda faltam? Bem, a continuar assim e com a equipa que nós vimos quando da realização da conferência de investimento, a equipa de vereadores determinados e muitos deles ainda jovens e com esta vontade de ver o município de Dondo a crescer, eu penso que é possível ter resultados satisfatórios. Aliás, não basta só ter intenções, é necessário que essas intenções passem a ações concretas e que de facto se materialize aquilo que é o programa, o bom programa que foi votado pelos munícipes de Dondo. Obviamente, e em relação a esta questão ligada a estamos a falar de reabilitação de estrada. Em algum momento, isso é um instrumento catalisador para a atração de investimentos? Sem dúvidas. Na conferência de investimento, a questão das infraestruturas rodoviárias também foi colocada e acaba sendo importante, naturalmente, para que as pessoas consigam ter acesso aos espaços para o investimento, ao espaço para novas construções, ao espaço de novas construções que visam responder às necessidades da população, ou melhor, dos munícipes de Dondo. Estamos a falar de reabilitação de vias de acesso no município de Dondo e
Falando de reabilitação recentemente, com a passagem do ciclone Idai em março de 2019, o município de Dondo ficou severamente também fustigada, e, aliás, foi severamente fustigada. E até aqui, pelo menos, digamos que 80% a 70% das infraestruturas do governo municipal que foram fustigadas e já se encontram reabilitadas. E o que isso pode significar? Há uma grande capacidade de resposta aos fenómenos naturais. Também nota-se aqui a vontade das pessoas, dos gestores municipais, em ver ultrapassados os cenários de destruição que foram visíveis naquele município. Agora, é preciso que neste esforço de ir resolvendo paulatinamente estes cenários de destruição, sejam feitos esforços de maneira a que as novas construções sejam mais resilientes, consigam garantir que os danos não sejam totais, não é? Porque os danos sempre vão existir, sempre que ocorre um determinado evento, como foi o caso do ciclone Idai ou o ciclone Eloise, há sempre cenários de danos. Agora, se as construções tiverem alguma robustez, os danos podem ser menores. Portanto, é isto que me oferece dizer. E ainda no município de Dondo, recentemente o Presidente fez o lançamento da primeira pedra para a construção do edifício de raiz, onde irá, obviamente, funcionar todas as variações. E, atendendo e considerando que, neste momento, naquele município, as variações são dispersas, e esta construção desse edifício de raiz, estamos a falar do edifício de São Primeiro Andar, o que irá melhorar naquele? Bom, a expectativa, aqui em relação a este assunto, eu tenho expectativas muito positivas em relação a este propósito, na medida em que os próprios munícipes precisam de ter os seus dossiês, os seus processos muito bem organizados, por um lado. Portanto, a própria administração do município, do ponto de vista de gestão das equipas de trabalho, acaba sendo mais eficaz, não é? Pode ser que torne mais eficaz, uma vez que estarão os setores mais próximos uns dos outros, e isso pode facilitar a gestão do próprio trabalho dentro do município de Dondo. Por outro lado, também é preciso que se louve iniciativas como estas, porque nós, como país, estamos já temos algum tempo como um Estado independente. É preciso também que tenhamos infraestruturas, algumas das quais novas, imponentes, porque isso, até certo ponto, eleva a nossa autoestima e também garante que as pessoas que trabalham nestes setores tenham condições mínimas para que o seu trabalho tenha resultados positivos também. Recentemente celebrou-se o Dia dos Monumentos e Sítios e também celebrou-se o Dia do Livro e Direitos do Autor. O que tens a dizer em relação a este assunto? Em que ponto estamos em Sofala em relação a este? Os monumentos têm um papel muito importante porque garante aquilo que se diz relacionado à transitoriedade dos fatos da nossa história. Ou seja, normalmente os fatos acontecem e se eles não forem registados e se nós não tivermos um conjunto de infraestruturas que marcam estes mesmos elementos, a nossa história pode desaparecer e as gerações do futuro poderão não ter o conhecimento de tudo aquilo que nós somos como povo. Então, os monumentos têm esta grande capacidade de lutar contra a transitoriedade dos fatos e é preciso, de facto, que eles sejam valorizados. Para o caso moçambicano, é interessante o casamento que existe entre a cultura e o turismo, porque os monumentos também entram na lista de locais turísticos. E é preciso que estes mesmos monumentos sejam valorizados por todos os membros da sociedade, porque à medida que vamos valorizá-los, nós estamos também a garantir que estes espaços nobres sejam visitados e até sejam elementos importantes para a atração de turistas dentro do nosso território moçambicano. Eu vejo com alguma preocupação porque muitos monumentos não estão muito bem cuidados. É preciso, de facto, que haja um esforço coletivo nesse sentido. Não se trata aqui de olhar para a responsabilidade apenas do governo. É preciso que todos os intervenientes, desde as gerações mais novas, portanto, as escolas, os professores,
os próprios munícipes, por causa do Dondo, da Beira, em qualquer parte do mundo, valorizem os monumentos e os nossos locais históricos. Em relação aos livros, os livros têm uma importância extremamente importante, porque eles, de certa maneira, acabam sendo um veículo de transmissão de conhecimento, um veículo de aprendizagem, e é preciso que eles sejam de facto valorizados. E aqui também há a necessidade de estimular o hábito pela leitura, o que é um grande desafio nos dias atuais. É preciso ainda haver uma distribuição ou até uma partilha de livros. É preciso aproveitar a abertura que as tecnologias nos oferecem, porque, portanto, uma vez que temos uma relação muito forte com, por exemplo, com os telefones, por que não ler um livro a partir do seu telefone? Então, isto acaba, de certa maneira, a melhorar, ajuda-nos a melhorar, quer do ponto de vista de conhecimento, portanto, da cultura geral, assim como também permite uma maior abertura para mudanças de comportamentos adversos. Portanto, quem lê um livro não fica a mesma pessoa. Há novas informações que aparecem e isto pode ser muito valioso para o nosso bem-estar como sociedade. Olhamos então para a cultura de leitura, particularmente para os jovens de hoje. Continua a ser um grande desafio, mas temos aqui um cenário. Pelo menos temos um conjunto de professores que obrigam os seus estudantes a ler. E quem sabe, agora passemos num movimento que eu já ouvi dentro da nossa sociedade, de oferta de livros, não é? Num aniversário, alguém receber um livro e fazer um compromisso com a pessoa que oferece o livro, de que vai-se ler o livro e vai-se fazer aquela apresentação, uma espécie de uma pequena sinopse do que se compreendeu do livro que foi ofertado. E voltando para a questão do Dia dos Monumentos e Sítios, será que o governo implementa políticas adequadas para dar a conhecer aquele que é o público-alvo, a comunidade em geral, o valor real destes monumentos e sítios? Enquanto política, o Estado moçambicano está claro, ao nível de governação, há instrumentos que estão criados para que haja uma valorização dos monumentos. Nós temos uma lei, a Lei 10/88, de 20 de dezembro, que ajuda, que mostra como é que o Estado moçambicano tem a sua preocupação em relação ao monumento. E temos um conjunto de planos estratégicos, como o Plano Estratégico da Cultura, assim como também um Plano Estratégico do Turismo, que fazem menção da importância que os monumentos têm para a nossa história. O próprio programa do Governo, o programa quinquenal do Governo, também faz menção da valorização da nossa história e, naturalmente, dos monumentos. Só para termos uma ideia, nós aqui em Moçambique, ou melhor, na nossa província de Sofala, temos monumentos imponentes. Ainda bem há pouco tempo foi inaugurado um monumento em Nhaminga, que é um monumento vistoso e que representa, portanto, parte da nossa história. Há um compromisso em relação a este desiderato, portanto, de garantir que haja monumentos e que esses monumentos devem, de facto, depois serem valorizados. Em algum momento, haver uma série de campanhas de limpeza e, quem sabe, restaurar alguns edifícios ou locais que, por questão de tempo, podem ter sido vítimas também, mas terem sofrido, de certa maneira, os efeitos não humanos, né? Por questões naturais, sofrer alguma corrosão. É preciso sempre fazer uma manutenção constante dos nossos locais históricos e dos nossos monumentos. Última mensagem para mesmo fecharmos? Bem, vamos todos continuar a seguir com as medidas, vamos cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19. Vamos todos fazer um esforço para que a paz neste país seja uma realidade. Vamos todos construir o nosso país, porque ele depende de nós. Obrigado, Dr. Meno. Fica assim mais uma edição do programa Visão Semanal aqui na televisão Império. Hoje estivemos a falar do arranque da campanha, ou seja, da segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, uma campanha que obviamente irá abranger polícias, funcionários prisionais,
doentes diabéticos, professores do ensino primário. Falamos também do anúncio do chefe de Estado sobre a manutenção das medidas. Falamos também do encontro entre os ministros de Transportes e Comunicações da Zâmbia e Moçambique, no âmbito de fortalecimento de relações de cooperação económica e social. E, finalmente, falamos também do investimento de mais de 873 mil euros para a reabilitação de estradas no município de Douro. Falamos também do Dia do Livro e também falamos do Dia de Monumentos e Sítios. Foi um prazer trabalhar para si. O próximo encontro está marcado para a semana que vem.